Falando em o que tem de melhor, vamos ao que melhor dessa sexta-feira, então. Chegou. Tem Cruzeiro aqui, Valuzeiro, o Cruzeiro contra o Botafogo. Ano passado a gente lembra bem o que aconteceu, que foi um resultado expressivo e que chamou a atenção do país todo, porque foi uma aula de futebol do Cruzeiro exatamente para cima do Botafogo. Eu acho que, em comparação com os últimos... E era o Seabra times, né? que dirigiu o Cruzeiro. Era o Seabra, sim. O ótimo Seabra. Ali foi o último recorte, né? O último quadro do trabalho do Seabra que foi aquele jogo. Ó, HG, eu acho que, vamos lá, o Corinthians quis travar muito o jogo, né? Mesmo jogando lá em Itaquera. E o Ceará, muito bem treinado pelo Condé, fez o jogo que era possível. Eu acho que é um jogo que o Cruzeiro pode encontrar mais espaços, tá? Contra o Botafogo, porque o Botafogo vai jogar em casa, enfim, tá visando também continuar subindo no Campeonato Brasileiro. Eu creio que o Cruzeiro vai conseguir fazer aquilo. O Cruzeiro faz várias coisas, já ganhou impondo contra os seus adversários, já conseguiu vencer, como no segundo tempo fez contra o Fluminense, né? Ficou bem postado, mas eu acho que a forma que esse time do Jardim mais se sente à vontade em campo é exatamente quando o adversário permite jogar em transição. E eu acho que o Botafogo vai permitir por jogar em casa e diante do seu torcedor esse tipo de situação. Eu acho que esse é o grande ponto, né, Thiago Fernandes? Eu nunca te chamei de Thiago Fernandes, acho que é a primeira vez. Eu não gosto quando você me chama. Pois é, nem Thiagueira. Thiagueira eu gosto. Então, mas esse é o ponto. Botafogo, o que eu falei, que o Valu disse que eu estava errado. Pô, mas... Que o Red Bull Bragantino... Calma que você está borrifando. Não, que o Red Bull chato, Bragantino ia fazer trocação com o Atlético, ele disse que não. O Botafogo vai jogar o jogo e o Cruzeiro gosta desse tipo de jogo com espaço. Não, especialmente por ser em casa, né? É o Botafogo o mandante da partida. Então, eu imagino que o Botafogo tente, de alguma forma, comandar as ações. E se fizer isso, para mim, vai tomar ferro. O Cruzeiro, nessa temporada, tem gostado muito de enfrentar equipes com essas características. Para mim, o Botafogo vai tentar, sim, ditar o ritmo do jogo. E se o Botafogo, de fato, fizer o que eu tô falando, o Cruzeiro, para mim, se encaixa muito bem com este estilo de partida. Quem tem o melhor elenco hoje, Cruzeiro ou Botafogo? O Botafogo voltou a ficar com um elenco muito forte. No pique, você, Valu, quem tem o melhor elenco? Botafogo. Precisa nem de pensar. Você, Matheus? Botafogo. Você, Altinho? Acho que é pau a pau. Eu também acho que é pau a pau. Só ver as carências de um e de outro. Não, mas o Botafogo hoje... O Botafogo, depois que ele fez as contratações dessa janela de meio de ano, mudou. O Botafogo buscar Arthur Cabral, sabe? Virou outro nível. Ô, HG, o Matheus concordava com tudo quando o Thiago ia falando do Cruzeiro ganhar do Botafogo. Ele concordando com tudo, a carinha dele. Ele tá torcendo contra. Dando uma alegria aqui sentado do meu lado. E falando do Botafogo. Por isso que o Toí tá aqui. Falando do Botafogo. Só esse negócio aí. Não pode nem falar Botafogo com o Matheus, que fica desesperado. Obrigado, Matheus Souza. Obrigado a você ligado aqui na Liga do Milhão da KTO. Favoritíssimos, estão na briga ali. Aliás, o Cruzeiro, pra mim, você falava dos times, acho que na minha projeção inicial eu não botei Internacional, mas também não botei Cruzeiro. Pra mim, a gente se limitava... Ninguém botou o Cruzeiro, né? Ninguém. A gente se limitava a Palmeiras, Flamengo... Parece que nem o Pedrinho botou. O Pedrinho, dirigente do Cruzeiro, de Minas. Eu acho que nem ele estava acreditando que era para título, né? Ah. De verdade, eu acho que ninguém lá. Aliás, Mas é engraçado, né? Eu tive lá, tive com o Dirceu Lopes, segunda-feira. Que figura, né? Figura doce, maravilhosa. É o maior ídolo do Cruzeiro, né? Juntamente com o Tostão. Talvez o maior da história do Cruzeiro, para a maioria, eu acho que é o maior. E eles estavam assim, naquele duplo sentimento, né? Porque os últimos jogos do Cruzeiro não foram bons, né? Mas tá lá o Cruzeiro, já fez um bom início de campeonato a ponto de a gente dizer que é favorito. E é engraçado porque quando eu vi a formação do Cruzeiro, a gente tá vendo aí os lances, eu achava que o Cruzeiro poderia surpreender, mas o momento realmente era o controverso daquilo que eu achava. Mas qual foi o ponto de virada? A sacada do Léo Jardim. Pra mim, Leonardo Jardim. Também. Pra mim é o ponto de virada do Cruzeiro. Ó, o Mansur tá na nossa audiência. Mansur, um beijo pra você. Estaremos juntos amanhã no Troca de Passes, hein? E ele tá lembrando aqui a gente que o Bahia tem a Copa do Nordeste. Nós falamos de Copa do Brasil. Eu acho, não é? A gente tá falando de Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Já estamos na reta final. Reta final, Ganhou o primeiro. Mas vai terminar, eu acho que, enfim, não sei se é uma prioridade. Impacto de peso no calendário. Exatamente, se é uma prioridade pro Bahia a Copa do Nordeste. Enfim, voltando ao Cruzeiro, eu achava que poderia surpreender.
Então, assim, não colocaria como favorito. Pelo momento, tô que nem o Caio. Depois, na primeira rodada, mas agora eu tô na 15ª, me chamaram, eu vou falar o contrário. Sabe que eu tô pegando a manhã de vocês? Vocês estão falando isso enquanto tem imagem na tela, a cara de vocês não tá aparecendo. Só pra depois falar que não falaram. Não, isso aí tiraram de contexto, eu nem tava falando disso, não. Mas, realmente, esses últimos 4 jogos, o Cruzeiro, visivelmente, é um time mais cansado, fisicamente falando isso, não consegue manter um nível de competitividade, que foi aquilo que fez o Cruzeiro mudar de padrão, né? Que era aquela questão, eu não vou usar o Gabigol porque eu tenho o Wanderson e tenho o Christian que me dão essa intensidade que eu quero, isso que era o que o Léo Jardim falava, junto com o Caio Jorge. Agora eu já tô vendo o Cruzeiro um pouquinho mais cansado, o Cruzeiro não conseguindo mais manter essa competitividade de intensidade, que é o diferencial. E eu acho também, Richarlison, o Cruzeiro ficou mais manjado. O Leonardo Jardim já falou isso, então, já sabem jogar então, contra assim, aquela ideia de o Cruzeiro vai esperar um pouquinho, coisa e tal. Vertical, não tem mais. Pode vir que eu sei que o Ceará fez isso. Já complica um pouco. E a outra coisa, que é um negócio muito difícil de medir, é a confiança, né? Você faz um jogo, por exemplo, um jogo contra o Ceará, quando você vai ver aquele expectativa de gol, né? O XG, né? Que é as chances com mais reais, peso ali, etc. Era pro Cruzeiro ter ganho de 2-1 do Ceará. E foi o contrário. Não, e não fez um mau segundo tempo. Não fez, criou mais chance, etc. Mas falta efetividade, né? Então aí derruba a confiança pro jogo seguinte. No jogo seguinte, um monte de chance contra o CSA, muita bola na área alta, que é ruim, né? CRB, o CSA foi o Vasco. CRB, que é um pouco o desespero de quem tá ansioso, né, para fazer o gol. Então acho que o Cruzeiro tem um pouquinho, talvez um pouco de cansaço, um pouco de ansiedade e um pouco de time manjado. E falta de possibilidades do meio para frente, para mudar. Porque você tem, quase sempre você tá jogando com o Caio Jorge, o Matheus como esse meia e o Wanderson junto com o Caio Jorge. Quando você tem o Gabigol, você tira o Matheus Pereira e põe o Gabigol como esse falso enganche, quase jogando também nessa formatação. Você tem um Bolasso que não tem entrado bem, você tem outras possibilidades, o Marquinhos que não tem entrado bem, que não está encaixando nesse contexto que o Léo gosta. Ganhou de volta agora o Mateuzinho, o Mateuzinho, que está de volta da cirurgia. Então eu acho que falta um pouquinho mais também de possibilidades do meio para frente. Do meio para trás eu acho que o Cruzeiro está muito bem, obrigado. Acho que quando joga o Fagner tá legal, quando joga o William também tá ótimo. O Fabrício Bruno junto com o Lucas, o Vidalba, mas o Lucas junto com o Romero tão bem, o Christian ali. O Eduardo entra bem. Em dupla função, né? Ou como volante. Só que do meio pra frente, quando precisa, igual no jogo contra o Ceará, precisava de gol, entrou o Bolasso, não foi bem, entrou o Gabigol, não entrou legal, enfim, eu acho que precisa de algumas pecinhas ali pra tirar essa mística de que já tá manjado e pro Léo Jardim ter a possibilidade de fazer uma outra formatação. E outra, o Cruzeiro tá manjado porque empatou um jogo e perdeu um. Não, mas isso foi o próprio Leonardo Jardim que falou, né? Mas eu acho que é uma maneira, é uma análise, e talvez ele esteja corretíssimo, mas eu acho ainda cedo pra gente falar isso. Estamos falando do líder do Campeonato Brasileiro e de um time que finalizou e terminou o goleiro do CRB como melhor jogador em campo e tem um jogo da volta para garantir a classificação mesmo fora de casa. Pena que um jogo desse tamanho, como Botafogo e Cruzeiro, seja no meio do confronto da Copa do Brasil. Porque é um jogaço de dois times postulantes ao título. Bom, o Cruzeiro não perde pro Botafogo desde 2016, gente. A gente tem que voltar 9 anos, é isso mesmo? 2016? Já tem 9 anos, vocês sabiam disso? Fizeram essa conta aí? Mas tem tempo de Série B aí que vai... Não se encontraram, isso é verdade. Alguns desencontros aí pelo caminho, mas... E Série B também, né? O Botafogo jogou pelo menos uma temporada quando o Cruzeiro tava na Série B. Nem eu ia atrapalhar o... São 13 jogos, tá? Tá vendo? Achou que ia me derrubar. O inimigo me testando. 13 jogos, 5 vitórias e 8 empates. Não tem vitória do Botafogo. A última teve gol do Camilo e mais quem? Última, Canales. Gol do Camilo e do Canales pro Botafogo. Tempo mesmo. Opa! 2 vitórias nos últimos 20 confrontos, Serginho. Aí em 2016 se encontraram na Copa do Brasil. O Cruzeiro venceu as 2 vezes. Em 2021, também se encontraram, e como lembrou o Serginho, foi na Série B, aí no caso estavam juntos lá.
2 empates, 3-3 e 0-0. Das últimas 5 vezes que se enfrentaram, em 3 vezes o placar não saiu do 0. Aí no ano passado, 2 vitórias pro Cruzeiro. Ano passado, aquele que o Botafogo ganhou tudo em um semestre. 3-2 e 3-0. A derrota pro Cruzeiro... a derrota pro Cruzeiro há 1 ano. Não foi? 3-0 o Botafogo jogava em casa, não é isso? E foi a última. É isso mesmo. Impressionante, né? Primeiro que a gente tá falando de 2016, parece que foi ontem e já se passaram quase 10 anos. Isso pra mim já é um choque. Já assusta. Segundo que a gente olha pro Botafogo, pra história recente, né? Pro recorte de 1 ano. Na verdade, é que com os títulos a gente acaba marcando 24, mas eu acho que dá pra voltar desde o acesso, né, Caio? Que o Botafogo fez ali desde o acesso já é pra gente aplaudir. Ele já faz um campeonato bem interessante. Né? Exato. O que me chama mais atenção nesses números que você trouxe é que a gente está falando de um Botafogo SAF super vitorioso e de um Cruzeiro em reconstrução saindo da Série B. E a vantagem é justamente da equipe mineira, né? Então realmente surpreende esse número. A Cruzeiro SAF também. Agora sim. Mas vai ser um jogaço. Eu não acho que o Botafogo vai poupar, não. Até pelo resultado de 2-0 contra o Bragantino, talvez ele mude 1 ou 2 jogadores, mas acho que ele vem com força máxima. O Cruzeiro... Esse é o tipo do jogo que eu acho que os dois talvez venham com força máxima. Naquilo que a gente estava conversando de poupar para a Copa do Brasil, são 2 times postulantes ao título, são 2 times que sabem que tem potencial para garantir a classificação no jogo de volta, que tem elenco até para poupar na Copa do Brasil e não nesse Brasileirão. Eu acho até porque, né, dentro daqueles times que tem jogos a menos, o Botafogo está entre esses times. E ele sabe que nesse momento ele está 10 pontos do líder, que é o Flamengo. Só que com um jogo a menos que o Flamengo. Então ele não pode perder ponto pensando em querer ser campeão do Brasileiro. E joga contra o concorrente direto, que está à frente dele nesse momento na classificação geral. Então, por mais que ele não tivesse feito um bom resultado contra o Bragantino, e fez, até que é um bom resultado, eu, como gestor de planejamento, eu iria com o que tinha de melhor, não tenha dúvida. Falando em o que tem de melhor... Vamos ao que melhor dessa sexta-feira, então. Chegou.